bem-vindo ao seu Avenida das Artes, o seu programa de atividades culturais da sua RTV. Mónica Paes, cantora lírica portuense, obrigado pela tua presença aqui no nosso Avenida das Artes e vamos então conhecer bem esta atividade desta magnífica cantora da cidade do Porto. Mónica, a música tem esta paixão, este glamour, este despontar a alegria, é assim que a vês? O canto? A música começou por... faz parte de mim como o ar que respiro. Envolve-te? Envolve-me, é uma essência. A recordação que eu tenho dessa necessidade da música é muito precoce, é muito pequenina. Eu cresci num ambiente musical, familiar, curiosamente, completamente fora deste âmbito clássico. Na minha família cantava-se o fado, música pop, meu pai tem uns irmãos e muitos faziam parte de bandas, uma delas era o Jafomega, o Mini Pop, e então o fado, e eu cresci muito nesse ambiente, mas curiosamente a minha inclinação sempre foi o clássico. O canto lírico, não é? Não necessariamente. Não? Não. Eu comecei, a minha paixão foi mesmo o piano, e comecei por fazer o curso de piano e o canto lírico surgiu numa consequência do piano. Tu estudaste, portanto, na Escola de Música Superior do Porto, não foi? Pois, eu formei-me no conservatório com piano, acompanhava cantores a certa altura. E foi aí que eu percebi que o canto me dava também muito prazer. E então decidi entrar num coro, o coral de letras foi o berço, a mão do Borges Coelho foi a batuta. E ganhei ali as bases necessárias para me candidatar, entrei no conservatório depois segui para o ESMAI, onde fiz a licenciatura e continuei até terminar agora o mestrado em Aveiro. Na Universidade de Aveiro, na área da música e também. É impossível parar, o piano ficou... Foi canto agora o mestrado? Foi. E o piano está na prateleira e o canto está cá fora. Mas agora desplota o canto com essas atividades todas que envolves à volta do canto, não é? Sim, o canto para mim não é uma atividade individual, não é uma coisa que me dê prazer fazer sozinha. Tem que ser partilhado, o palco para mim tem que ser partilhado. Com os amigos, com projetos, e é isso que me dá prazer, é partilhar o canto. Então é o que é esse segredo da tua arte? A arte de cantar, Mónica? A arte de cantar... Como tu dizias, que vem das próprias, da essência, não é? Do próprio ser. Ora, aí está fala-se muito no dom e no trabalho, e eu entendo que se ter o dom é ter a paixão da música, eu tenho o dom. Mas na realidade a arte de cantar é uma missão de trabalho, é uma missão para toda a vida. Para toda a vida, quer o cantor ou pianista ou violinista tenha 20, 30, 40, 50, 60, 70, está sempre a descobrir, está sempre a aprender, até às vezes com os alunos, a maior parte das vezes com os alunos, com o palco. Portanto, é um compromisso, é uma descoberta, é uma entrega diária. E é bom tu dizeres isso, porque muitas vezes as pessoas julgam que a atividade de ser artista passa muito, como disseste, e muito bem, por uma vocação que se tem. Mas não, há um esforço, tem que haver trabalho, haver dedicação. Tu cantas várias horas por dia, com certeza. Sim,
deveria cantar várias horas por dia. Muitas vezes não tenho essa possibilidade, mas tento fazê-lo regularmente, uma hora por dia já seria muito bom. Isto é para os jovens telespectadores que queiram também enverdar para esta área do canto. Não é só chegar ali à televisão, muitas vezes fazem aqueles mini shows, não é? E que as pessoas cantam uma cançãozinha e pronto, já são cantores. Não é nada disso. Ser cantor exige disciplina, como dizes. Exige muita disciplina. Os músculos vocais têm que ser constantemente ativos, têm que trabalhar constantemente. O mínimo será mesmo uma hora por dia, mas há dias em que eu trabalho 2, 3, 4 e outros dias em meia, mas na realidade canto todos os dias, é fundamental, a não ser quando estou doente, aí... Também estás com uma atividade de professora, também acompanhas alguns alunos, também tens um naipe de alunos fiéis ao teu ensino. Fala-nos um pouco também dessa tua experiência enquanto professora também de canto. Na realidade, eu nunca me dediquei oficialmente ao ensino. Sempre preferi muito a parte de concertista e de estar em palco. E sabia que isso me impedia de cumprir com os horários oficiais, o que neste momento ainda não é o meu objetivo. Portanto, eu dou aulas, sim, em casa, em que o regime é livre e posso ajudar, pronto, quem procura, que não é de todo só os cantores líricos, são cantores de musicais, de revista, inclusive professores com coros, professores que cantam, professores com alguns problemas vocais, portanto, e cantores também líricos que estudam e que estão a terminar os seus cursos. Paralelamente, também tenho um coro, já há 6 anos, que começou por ser de professores. Porque eu dava formação de voz por este país e, entretanto, um grupo de pessoas a quem eu me afeiçoei bastante lançou-me esse desafio. Eu queria muito dar continuidade e iniciar esse trabalho, e eu aceitei. Portanto, é o Coral Didaxis, em Famalicão. Tenho um projeto muito curioso com eles e está comigo até hoje. Na realidade, é o único polo muito oficial que eu tenho, é o Coral Didaxis. Vamos então agora conhecer também mais uma peça, como vamos visualizar, da Prenda de Magnus, que foi uma estreia mundial do Alfred Keil, não é? Sim, sim, sim. Foi um trabalho, uma recolha feita pelo musicólogo Alexandre Delgado e que foi apresentado no Festival dos Oceanos. Quem dirigiu foi o Cesário Costa, com a Orquestra do Algarve, reuniram-se os cantores e ao fim de mais de 100 anos, foi estreado em 1883 em Lisboa. Entretanto, nunca mais se soube da Susana. É uma ópera cómica em um ato, passado na Alsácia, muito bonita, muito pitoresca, e eu tive o prazer de fazer a Susana. E pronto, e é o que vamos ver. Então vamos ver um enxerto. Um enxerto desta peça do Alfred Keil, na Prenda de Magnus. Oh
então é sim estar em palco, dá-te este fascínio, esta alegria, este de movimento, de ternura, mas também do entusiasmo de viver a música, não? É uma necessidade recriar as páginas musicais, líricas de ópera e recriá-las é uma necessidade, impõe-se, é uma maneira de renovar o que está em papel, não é? Cada artista pode fazê-lo sempre que canta e sim, realmente é um dos meus objetivos, é não perder esse contacto com o palco. Muito bem, então conhecemos a Mónica da formação, a Mónica no palco e agora a Mónica desses grandes projetos que tu tens em mãos e que sei que nos vais falar aí de um que mete uma grande cantora lírica nacional, uma grande diva que internacionalmente é conhecida por Elisabeth Matos, lá Matos, não é? É verdade. Então conta-nos lá esses projetos. Eu costumo até dizer que é a nossa embaixadora do canto. Pronto, na realidade eu conheci a Elisabeth Matos há 1 ano e meio, tive o prazer de fazer um master de canto com ela, entretanto tem-me apoiado bastante em termos vocais e a nível de técnica, de vocalidade. Sei que estás a estudar com ela também, não é? Também estou a estudar com ela e como tudo o que é bom para mim pode ser bom para os outros, há que partilhar e na realidade vamos aqui fazer no Porto, o primeiro Master de Canto com a Elisabeth Matos. Vai decorrer aonde, Mónica? Vai decorrer num sítio belíssimo, com imensas condições, que é a Ordem dos Médicos. Aqui na cidade do Porto. Da secção regional norte, sim. Fica na Arca d'Água. É de fácil acesso. A entrada, vai haver uma gala também. E quando é a gala, Mónica? Pois. A Mónica fica, essa gala é no final do Master, não é? Exatamente. O Master é no dia 26 que tem o início, são 5 dias, e no dia 30 à noite há um concerto com os cantores, os participantes que estiverem disponíveis, mas também com a Elisabeth Matos. Portanto, é uma oportunidade para a cidade do Porto, gratuitamente, ver e ouvir não só as vozes portuguesas, mas também a nossa embaixadora do canto. Portanto, explica-nos o que é isto para os nossos telespectadores, alguns ficarem a perceber o que é isso do Master. Explica-nos lá bem o que é o Master. O Master de Canto é uma oportunidade para nós, cantores portugueses, podermos retirar aprendizagens, experiências de vida e sermos ouvidos pela Elisabeth Matos. No fundo é um curso de especialização, é isso? É um curso de especialização. Onde se aperfeiçoa a técnica, alguns pormenores que nós não estamos tão bem no canto, não é? Quem é cantor e vai aperfeiçoar e vai aprender as lições necessárias para isso, é isso? Sem dúvida, e com alguém que está muito presente em palco, que tem umas vivências que nós não temos e que nos pode passar muita instrução. Portanto, é uma oportunidade de ouro para quem vai realmente participar no Master. Houve muitos pedidos, houve pedidos excedentes, que vão originar até um segundo Master, que eu já posso anunciar. Oh, claro que sim. Em primeira mão. Na RTV, em primeira mão. Será feito um segundo Master em julho, na segunda semana. Em data e local a combinar, não é? Sim. Houve muitos pedidos para... Houve e continua a haver, até inclusive pessoas que querem vir. Então podemos dizer que aqui na cidade do Porto há um culto pelo canto, é isso? Há muita gente dedicada a esse instrumento que é a voz, não é? E eu acho que há realmente uma adesão, contrariamente ao que pensam, o canto não está em decadência, em declínio, pelo contrário, há uma adesão muito grande ao canto e ao prazer que dá a cantar, ao prazer da descoberta vocal. E muito engraçado é que neste Master inscreveram-se vozes muito jovens, portanto é uma geração nova que está a entrar, o que significa que realmente o Porto está a albergar, a dar continuidade a uma arte magistral e ainda bem que é assim. Há momentos disseste uma coisa importante, que é a partilha destes ensinamentos, das aprendizagens que são fundamentais, não só para ti, mas também com os outros, que tu também vais com certeza aprender com esta oportunidade que está com a Elisabeth Matos, que é de facto... Só para recordarmos que é no dia, a gala fica no dia... A gala fica no dia 30
de maio. E não dissemos a hora. Às 21h30. Às 21h30, dia 30 de maio, a gala com Elizabeth Matos e os cantores presentes nesse Master, organizado pela Mónica Pais, que fica na Ordem dos Médicos. Vai ser realizado na Ordem dos Médicos. Exatamente. Então, uma nota final sobre essa tua alegria da partilha, como eu te estava a desafiar, a falar. Há um projeto que faz um pouco isso tudo, abrange essa partilha. Eu tenho um projeto que se chama o Vicidarte Ensemble, onde estou eu como soprano, o Francisco Reis como tenor e tem a Maria João Mata, que é uma mimo, e nós fazemos a interpretação de páginas de ópera no palco. Depois, como consequência da atividade coral que eu exerço, consegui que o coral Didaxis participasse connosco e, além dos solistas, também podemos fazer espetáculos com temas operáticos e convidando até outros coros para trabalharem connosco, como o Coral Fides. Portanto, através do Vicidarte, nós podemos oferecer ao público vivências solistas, de áreas, e também a interação dos solistas com o coro, e de uma maneira económica, entre aspas, porque o país não está para gastar dinheiro. A Avenida das Artes agradece a tua presença. Eu agradeço imenso a tua presença. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e vamos acompanhar bem de perto estes teus projetos. Muito obrigada. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada. E vamos então para o próximo convidado. Fica aí. Agora, na presença do artista plástico António Carmo. António Carmo, muito obrigado pela tua presença aqui na Avenida das Artes. É uma honra termos-te aqui no Porto, um homem de Lisboa, que hoje é pintor, é um artista plástico, mas começou na dança. Conta-me lá essa história. De maneira, quero agradecer o teu convite e muito obrigado. Sim, eu fui um homem que andei sempre metido nas artes, podemos assim dizer. A minha vida, a minha adolescência foi quase toda ligada à cultura. Tive o privilégio e a sorte de nascer na Madragoa, de ter o privilégio de viver ali perto do Chiado e, portanto, fiz parte da minha vivência, podemos assim, de juventude na Brasileira do Chiado, onde tive o grande prazer de contactar com grandes nomes das artes, como o Almada Negreiros, com quem tive o prazer de conhecê-lo, com o Abel Manto, o Jorge Barradas, o Vasco Lima Couto, sei lá, passei tardes giríssimas com o Vasco Lima Couto a conviver, e isso enriqueceu-me em termos culturais, percebes? Portanto, tive esse privilégio. E depois também ali relativamente perto tinha o Teatro Nacional de São Carlos, que mais tarde seria também uma casa onde eu iria ter o prazer de conhecer e de conviver. Nessa altura, essa geração toda magnífica que te referiste, era quando estavas na área da dança, não é? Não, ou já estavas na área... essa gente toda, eu ainda estava na António Roio, mas pronto, muito relativamente passado um tempo, conheci o teatro, o bailado. E, entretanto, tive acesso ao Teatro Nacional de São Carlos, a convite do Fernando Lima na altura e de Margarida Abreu, e pronto, a dança fazia parte também dos meus projetos também de vida. Gostava imenso da dança, sempre fui um homem que gostei muito de dançar, não o bailado clássico, evidentemente, na altura que não me passava pela cabeça, mas foi giro, porque quando me fizeram aquele convite, foi muito importante para mim, porque aquilo, eu cheguei à conclusão que aquilo me iria enriquecer até no campo das artes plásticas também, porque o meu objetivo era ser pintor, mas o bailado também estava lá, porque para mim acho que o bailado é um quadro em movimento, podemos assim dizer. E aquilo foi muito bom para mim. Quando surgiu este convite, como deves calcular, naquela altura ser bailarino era complicado, não é? Mas eu, pronto, aceitei o convite do Fernando Lima, como deve, pronto, não fui dançar clássico logo, tive depois, ainda na escola do bailado com o Bosel e com a Madame Ivanova no Teatro Nacional de São Carlos, e depois fazia aqueles bailados do Teatro do Verde Gaio, que fazia um tipo de caráter, podemos assim dizer. Naquela altura não era um bailarino, assim, nem tinha condições para isso. Entanto, a pouco e pouco havia uma senhora inglesa, que era a Paula Gareia, que nas horas de coisa, fora dos ensaiozinhos, daquelas coisas em que eu podia fazer, que não afetava absolutamente nada, me ensinou a dançar, quer dizer, e eu a pouco e pouco fui-me apaixonando por aquilo de tal maneira que acabei por ficar lá quase 18 anos. E isso, pronto, e foi útil, ainda agora tínhamos aqui uma pessoa ligada à música, foi muito bom porque não só me enriqueceu também neste aspecto. Tive ligação à ópera, não a cantar evidentemente, mas a dançar, mas deu-me acesso à música, à cenografia, enfim, tudo isso foi um enriquecimento para a parte plástica, não é? E todos esses desenhos, essas vivências, essa musicalidade e todo esse traço
de vida que está na própria atividade do desenhar, não é? Sim, sim, sim. É todo esse movimento. O desenho tem música também. Claro. E, aliás, já vamos falar nisso, que até tens trabalhos de pinturas nessa área. Mas, de facto, isso é uma introdução, é uma abertura, não é? Exatamente, mas é preciso, há que perceber aqui uma coisa, dos desenhos que vão aparecer ali. Há um período dos meus desenhos que eram desenhos essencialmente virados para a questão política da altura. Eu utilizei muito o desenho como forma de contestação, como arma de arremesso, e então estes desenhos todos, já se nota movimento, há mesmo lá no próprio desenho balético, mas o tema em si era de contestação. Eu fiz uma exposição na Galeria do Diário Notícias, que até tive lá uma visita de um rapaz muito jeitoso ali, da António Maria Cardoso, e depois, mais tarde, fiz uma exposição também sobre a Guerra Colonial. Depois, com o 25 de Abril, ainda fiz alguns temas chamados populares, e depois, a pouco e pouco, fui mudando o tema, não é? Sim, esse tema, eu até pedia que passassem precisamente esses desenhos. Esses desenhos marcam uma fase também quase um pouco neorrealista, de certa forma. Até. Sim, é assim, embora eu não me considere totalmente um neorrealista, tenho como simpatia grandes nomes do neorrealismo. Por exemplo, eu posso dizer que gostava muito e continuo a gostar, evidentemente, do Separiano Dourado, que era que tinha um desenho espetacular. Gostava muito do Pavia. Eu estou a falar como influência. Estes desenhos estão precisamente a passar, Este é um dos primeiros desenhos curiosos. Este desenho foi um desenho muito polémico, que chamava-se Libertação. Não te esqueças, estamos em 1968. Este desenho teve no Diário Notícias, ali na António Maria Cardoso, e o Seixas da PIDE andava à volta deste desenho, deste e de outros, porque não estava a perceber bem, que ele descobriu para ali umas coisas que eu próprio depois mais tarde também fui ver e também não tinha descoberto, mas ele descobriu. Portanto, isto foi muito polémico na altura, como deves calcular. Naquela altura fazer uns desenhos destes foi uma coisa, foi ao mesmo tempo de coragem, embora eu não tivesse bem a medir, se calhar na altura, o que poderia-me acontecer. Este desenho que estás a ver agora neste momento é uma homenagem As Balas Eram Sangue Derramado, do Manuel da Fonseca, cantado pelo meu querido amigo e familiar Adriano Correia de Oliveira, e é a crucificação de um soldado que ia para a guerra colonial com as respectivas frentes de guerra, desde a Guiné, Angola e Moçambique. E foste evoluindo e a tua arte assumiu tonalidades, assumiu cor, assumiu... Mas atenção, é uma coisa muito curiosa. Eu não via cor no meu trabalho, eu tive uma dificuldade tremenda em ver cor, eu não conseguia. O que é isso, ver cor no teu trabalho? Não conseguia pôr cor nos trabalhos que fazia. Então porquê? Explica-nos lá. Não sei, também não sei explicar, não era capaz. Quer dizer, no início iniciaste pelo desenho, não é? Só desenhava. E depois a pouco e pouco comecei a pôr uma manchinha de cor à volta, mas eu queria meter naquele desenho colorido, mas não era capaz, eu estava aflito com isso, a minha mulher até que insistiu muito, por acaso, vai pondo cor, e a pouco e pouco eu comecei a fazer a parte lisa que vais ver daqui a bocado, que é os chamados guaches. Se calhar tu estavas mais preocupado com o texto, não é? Que tu queres transmitir, sim, a mensagem, exatamente. Porque o desenho permite isso. Exatamente. O desenho é uma comunicação, é uma linguagem, não é? O desenho transmite todo um texto que nós queremos transmitir, e o desenho permite o pormenor, não é? Exatamente. E a cor disfarça, distrai, não é? Não é só isso, é porque eu contava histórias. Aliás, desculpa, só fazer uma interrupção. Aqui é a fase em que eu passo, então, do desenho para os temas... Exatamente, os guaches de cor. E foi a partir daqui que saltou quase tudo. Isto é de um período pós-25 de Abril, que falava muito dos temas populares, e eu abordei muito essa série e achei imensa piada. Foi uma expressão que até fiz também no Diário Notícias. Mas ainda voltando ao desenho, pois era, a minha dificuldade, de facto, era conseguir meter naquela... Porque eu queria contar histórias, como tu disseste muito bem, queria contar muita coisa, e essas coisas eu não conseguia ver com a cor. Quando voltei à cor, quando entrei na cor, tive que separar muita coisa. Aí entra-se noutra ordem de composição, de harmonia, quer dizer, há outro tipo de... Bom, e interessou-me a partir daí também o colorido e a cor aí é que me interessava. António, tu tens exposto por vários sítios em Portugal e no estrangeiro, e eu pedia que fossem passando imagens precisamente para vermos esses teus trabalhos mais atuais também, mas diz-me, tu estás neste momento com uma exposição bem próxima aqui da cidade do Porto? Eu tive recentemente uma grande retrospectiva, olha, cá está esta fase, agora já é atual, evidentemente. Eu tive agora uma retrospectiva na Fundação Dom Luís em Cascais, destes últimos 12 anos, uma retrospectiva dos últimos 12 anos, porque tenho também alguns destes quadros antigos, mas estou a guardar isto para outro período. E agora estou recentemente aqui com uma exposição relativamente mais pequena no Museu Nogueira da Silva, que também me convidaram, que está lá para casa. Em Braga, não é? Sim, em Braga, sim. Trabalhos que te tenham, nós estamos a ver, alguns trabalhos teus, esta cor agora que tu fazes quase como uma mancha, como teno, quase que tu trabalhas e desenhas a tua própria cor. Tu agora transportaste, há um momento estava a dizer que procuravas no desenho, mas agora a tua cor é desenho. Quer dizer, cá está.
continua o desenho, só que a partir de agora a estilização daquilo e a harmonia da cor e todo o trabalho que eu vou fazendo, aliás, isto foi um percurso de muito trabalho, falou-se há bocado de trabalho, porque nestas coisas, seja em que profissão for, tanto no bailado como até na escrita, em tudo, tem que se trabalhar muito para chegar lá. Foi muitas horas de ateliê, foi muita preocupação até encontrar o caminho. E a cor começou-me a dar um gozo muito especial, quer dizer, eu de repente saltei, porque eu misturo aqui o figurativo com um bocado abstrato e não sei o quê, e procuro contar histórias, mas procuro contar, não é bem histórias, há uma preocupação poética do meu trabalho, que procuro isso, mas essencialmente é a harmonia e a cor que me interessa. A harmonia e a cor que tu envolves sempre numa temática que é, se é por vezes figurativa, há por trás muitas vezes dos teus quadros outros cenários, outros planejamentos que tu colocas, quase como permitindo que o próprio observador entre na tua obra e passeie pelos teus quadros como grandes, amplas avenidas de liberdade de olhar, ver e sentir. É assim? Exatamente, eu acho que a pintura é isso. Aliás, eu acho que a pintura até nem se deve explicar muito. A gente faz. Eu faço um quadro, tenho uma ideia, mas depois não explico, penso. Eu tenho reparado, pessoas têm visto os meus trabalhos e de repente veem coisas nos meus quadros que eu pessoalmente digo assim, é espantoso, eu não vi nada disto que fiz. Mas não se corta o sonho, deixa-se a pessoa viver a emoção daquilo. A pintura é emoção também, a pintura é isso tudo. Porque quando as pessoas estão a olhar para um quadro, podem estar aqui 3 pessoas, todas estão a ver se calhar de maneira diferente aquilo. E procuro, não é contar histórias, não é histórias, aliás, procuro fazer um romancezinho à volta do tema, percebes? E depois deixar as pessoas encontrarem o seu caminho. Há temáticas que tu tens abordado continuamente, de âmbito social e político, são contínuas na tua obra, em verdade também para algumas, no âmbito da música também, tens feito, mas há sempre como que uma mensagem, há sempre um objetivo na tua pintura. O que é que te move no teu interior? O que é que pulsa no teu pincel e no teu trabalhar na tela quando concebes as tuas obras? Olha, tem graça porque tu estás-me a dizer uma coisa que eu exponho muito, como sabes, em Bruxelas, e a crítica belga tem feito grandes elogios, e elas dizem-me que eu que transporto sempre vida, cor e vida. António Carmo traz-nos vida. Eu creio que posso responder isso dessa maneira. Eu transporto um bocadinho, talvez, de vida. Eu procuro transmitir para ali aquela paz interior que eu tenho, às vezes aparentemente a gente pode não ter, mas é assim que eu vejo. Paz aqui no bom sentido, na questão também estética do trabalho. E é isso que eu tenho procurado transmitir com o meu trabalho. É essa paz e essa vida que te move. Exatamente, e voltando aos temas, como sabes, eu tenho abordado vários temas, tive fases de coisas relacionadas com o nosso espaço cultural, foquei o Alentejo, quer dizer, mas não foquei o Alentejo da Ceifeirinha, quer dizer, foquei o Alentejo de uma maneira poética. Mas depois fiz um tema que teve um grande êxito lá fora, que foi navegando sobre os ateliês da memória. Que era eu a entrar dentro dos ateliês dos pintores, do Picasso, Chagall, do Palevich, não sei o quê, mas não destruindo a obra do autor, do verdadeiro, ou seja, o Malevich, mas respeitávamos um ao outro, percebes? E então sou eu no ateliê. Exatamente, são estes trabalhos. Olha, cá está, essa é uma homenagem ao Malevich que eu fiz também, estás a trabalhar que eu fiz, em que está lá o António Carmo à mesma, há ali imagens e pormenores do António Carmo, e depois há a parte relacionada com, cá está, aqui sou eu, Velázquez, lá estou eu atrás a pintar e depois está ali o Velázquez a espreitar. Portanto, está toda uma preocupação. Aqui é o nosso grande poeta que faz um grande sucesso quando o levo lá fora, até mesmo na Bélgica, e que agrada imenso. São com estes símbolos que tu pintas a tua, a nossa, a realidade deste mundo que nos rodeia, e que é essa tua grande mensagem que está nas suas obras, presente, não é? Eu acho que sim, mas como deves calcular, cada pintor tem a sua mensagem, cada pintor tem o seu caminho. Eu acho que todos os caminhos em arte são possíveis. A gente tem que respeitar um ao outro, cada um dentro do seu género. António, uma mensagem num país hoje conturbado de cores diversas e escuras a preto e branco, como vês as artes no teu país hoje? Olha, eu vejo as artes neste momento como... Tu que és um homem de intervenção. Eu vejo as artes neste momento como vejo o país, quer dizer, o país está neste estado a que chegou, quer dizer, de repente parece que estamos a andar para trás a uma velocidade incrível. Eu lamento imenso que tenhamos chegado a este ponto, nem sei como é que há a saída para isto. Nas artes, a maioria dos artistas, coitados, estão parados, estão alguns deles. Outros só fazem parte do regime, portanto estão sempre na berra, não é? Outros não estão. Paciência, mas espero que isto um dia mude e que para bem da cultura e para bem de nós todos. Mas evidente, mas com este pessoal que está lá não acredito muito.
António, e é com esta tua mensagem, com estes teus votos de um futuro mais esperançoso e mais risonho e com umas cores bem fortes como as tuas, sim, bem precisamos, que eu te agradeço a tua presença aqui. Okay, até uma próxima oportunidade. Okay, e vamos acompanhando as tuas exposições e os teus trabalhos aqui no Avenida das Artes. Muito obrigado. E assim que conhecemos bem de perto este artista plástico, António Carmo. Vamos passar para o próximo convidado. Fica aí.